Sheila Sodré já está aqui com a gente. Bom dia! Bom Antecipação do Dia da Mulher hoje na Tem quarta. que se aproveitar a oportunidade do programa hoje para a gente falar desse tema que é de extrema importância, Fê. Você falou muito bem na abertura do programa que a gente não pode reivindicar, a gente não pode nem tecer certos comentários se você não tem conhecimento, porque senão você acaba generalizando e passando uma ideia realmente de ignorância. Então é muito importante a gente conhecer o que a gente já conquistou e principalmente, Fernanda, o que nos incomoda e que a gente precisa realmente buscar, né, como uma questão de conquista. Você falou bem, a mulher está, nesses últimos 50 anos, nós conseguimos demais, muita coisa. Mas jamais. Até um pouquinho, às vezes eu brinco, tem algumas que já estão no patamar que está com muita responsabilidade também. Mas tem muitas outras que não espelham a realidade, né? Por exemplo, na nossa classe de advogadas, nós já estamos com um padrão quase 50-50, Fernanda. O nível das mulheres com escolaridade nas faculdades, elas estão, assim, aumentando consideravelmente nesses últimos 60 anos. Então, realmente, conhecimento dá poder. Dá poder. E a gente separou alguns direitos para você tomar conhecimento e saber exigi-los na hora correta. Exatamente. Por exemplo, vamos falar de mamães e bebês com microcefalia, né, que têm direito à licença maternidade de 6 meses. Isso é um avanço, né, Sheila? Claro, Fernanda, porque a realidade é completamente diferente. Além do normal, ela já ter o direito, né, que a gente já sabe, dos 180 dias, agora no caso específico, né, no caso da mulher especificamente, nessa situação que o trabalho é triplicado, né, numa criança com essas questões, ela realmente precisa de uma licença maior. Né? Ela precisa realmente de cuidado redobrado e a legislação, o legislador conseguiu compreender isso e tornou isso uma lei. Não só, e aí a gente já amplia, no caso específico da criança com microcefalia, mas em alguns casos também a empresa cidadã. Né? Então é importante quando é que a saber... mulher que não tem criança portadora de microcefalia pode ter uma licença maternidade de 6 meses? Exatamente. Quando é? Olha, esse é um dos casos mais comuns, Fernanda, no caso do servidor público, né, que alguns já aderiram a essa questão, já tem legislação própria, mas pro CLTista é para aquelas empresas que vão aderir ao programa de empresa cidadã. Ela tem alguns benefícios fiscais quando elas concedem esses meses a mais para a gestante. A importância é tão grande, a relação de lealdade entre a funcionária, a mulher, e a empresa, ela fica muito mais estreita e o resultado é melhor. A gente vai daqui a pouquinho seguir com outras leis, mas eu vou casar, né, que a pergunta da Lidiane, que é de Santa Rita. Lidiane, obrigada por interagir conosco. Ela quer saber se tem direito ao salário maternidade. Vou exemplificar a situação dela. Ela trabalhou no ano de 2015, só que não teve a carteira assinada, está grávida de 8 meses. Na verdade, não teve mais a carteira assinada desde então. Na verdade, deixa eu corrigir aqui. Ela trabalhou de carteira assinada em 2015, né, aí saiu do emprego e agora ela está grávida de 8 meses. Por ela ter tido a carteira assinada em 2015, ela teria direito? A gente já fez um programa aqui bem especial para as pessoas, para ver quem é e quem continua como beneficiária, né, ou como uma pessoa assistida pelo INSS. Eu sou assegurada ou não do INSS. Quando a sua carteira, você para de trabalhar com carteira assinada e significa que você para de contribuir para o INSS, porque se você ainda é assegurado, no sentido de que você continua pagando como autônomo ou então como rural, trabalhadora rural, você tem um direito porque você está naquele momento pagando. Ficou sem pagar, Fernanda, 1 ano e dependendo da situação, você tem um período de graça. Isso vai depender de algumas circunstâncias. Se nesse período você estava realmente buscando emprego, trabalando, entendeu? Então tem algumas circunstâncias. Pelo prazo que ela está falando, eu acredito que não. Né? A não ser que nesse meio tempo aí ela tenha feito alguma coisa que lhe deu essa possibilidade de 3, 4, 5 meses de carteira assinada, contribuindo de alguma forma com o INSS. Porque é um benefício assistencial ela do pode INSS. Ir no INSS saber dessa questão? A primeira coisa que fazer é ir buscar essa informação. A nossa telespectadora Lidiane, tá, Lidiane? Procura saber se você tem esse direito ou não, porque eu acho que é o caminho mais justo. Já a Charlene, ela quer saber o seguinte: ela está prestes a voltar a trabalhar pós-licença maternidade. A dúvida dela é: existe um horário específico para a questão da amamentação? Pois é, Fernanda. A mulher, ela tem esse direito da amamentação, mas o que acontece em relação a isso que as empresas às vezes acabam favorecendo ou não? É o auxílio creche, é um valor a mais que eles às vezes agregam no salário, no contra-cheque, como um benefício para eximir dessa responsabilidade que é o tempo da amamentação, o tempo da amamentação que a mulher quer. Tem um projeto de lei até para ampliar esse prazo
da amamentação, né? Que é um direito da lactante, que ela tem de poder se ausentar para poder amamentar o seu filho. As grandes empresas muitas vezes fazem o quê? Tem uma creche, né, dentro da empresa, das grandes indústrias, né? Ou então, como eu disse, ele não dá esse tempo, mas ele dá em forma de incentivo um valor que é o auxílio creche. Vamos rapidinho para os outros direitos. Vamos falar da lei do feminicídio, que também é um avanço recente, né, Sheila? O que é que garante esse direito? Olha, Fernanda, a gente diz, mas já não tem o crime de homicídio? Olha bem, o crime de feminicídio, a gente trouxe um especialista aqui criminal para falar, falou muito bem, a discriminação, ela é a intenção é a vítima por ser mulher. A intenção é matar alguém exclusivamente pelo gênero dela, de ser mulher, né? A fragilidade, o ódio, entendeu? Se fosse um homem, por exemplo, ele não agiria daquela forma com a vítima, mas por ser mulher, na cabeça do agressor ou da pessoa, ele tem ela como uma pessoa frágil e insignificante, coisa. E você fez bem quando fez a objetificação da mulher nesse sentido, né? E aí a pena é diferenciada, as questões são diferenciadas, acontece também para outras situações. Educar. Sabia que muitas vezes essa legislação, Fernanda, ela serve como tem um efeito pedagógico na sociedade, como Lei Maria da Penha tem. É verdade. Um efeito pedagógico, mas também punitivo, que é preciso. Punitivo, é preciso. Vamos pro próximo aqui, que é salário maternidade. A gente acabou falando, é o último. Eu vou falar das mulheres vítimas de violência, que elas têm direito a uma cirurgia plástica pelo SUS. Mas em quais situações? Ai, Fernanda, é tão complicado isso, né? Porque já teve agressões e agressões. Verdade. Né? A própria Maria da Penha, ela sofreu agressões horrorosas que deixaram uma cadeira de roda. Então, o que acontece? Quantas mulheres estão nos ouvindo que de alguma forma já foram agredidas pelos seus companheiros, tá? Até. Ou não, né? Aí, às vezes, até numa violência urbana, alguma coisa do gênero. E aí, infelizmente, aquelas agressões que danificam o seu rosto. Fernanda, ao ponto de quebrar o seu nariz. E aí a mulher já tem toda uma situação e uma sequela visível, que todo dia ela vai acordar e vai dar de cara e lembrar a dor que sentiu na época da violência. Então o que acontece? São cirurgias plásticas reparadoras. É para tirar cicatrizes que podem ter ficado de uma agressão desse tipo, cortes, facas. Porque o tipo de agressão, chega a arrepia de falar, mas são coisas tão atrocidades, até nos órgãos femininos. No corpo também, não é só rosto, a gente fala de rosto que é o mais visível, mas no corpo, de uma maneira geral, a mulher pode entrar com esse pedido de reparação. Exatamente, ela tem que fazer prova, Fê. E por Entendi. Isso que é importante, quando você é agredida dessa forma, acontece isso, você tem que fazer um BO, porque o médico legista, quando você for fazer e for acompanhar, fazer o corpo de delito, ele vai descrever e vai te dar um documento provando a circunstância daquilo ali. Então, é com esse documento que você vai poder garantir esse seu direito. Eu passaria a manhã inteira aqui conversando com você sobre esse assunto. Como amanhã é Dia da Mulher, você não está no programa de amanhã. Não. Obrigada por colaborar sempre conosco, por ser essa mulher tão especial, essa mãe tão especial. Que Deus continue te abençoando. E você está fazendo um papel brilhante aqui com mulher demais. É isso que você faz. Amiga. É isso que as mulheres que a gente encontra diz de você e diz do seu programa. Obrigada, você leva informações úteis e não torna a mulher aquela imagem só da mulher que fica em casa, sem agregar esses valores. Você agrega muito valor à intelectualidade da mulher e ela precisa disso. Parabéns. Que lindo, obrigada. Vamos pra cozinha. Pega a sua xícara pra gente ir pra cozinha. Tem coisa gostosa hoje lá. E mais, sem lactose para os intolerantes, tá? A receita de hoje é um cupcake de laranjas.